Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre a importância da fonoaudiologia no segmento da trissomia do 21 ou síndrome de Down, né? A gente sempre fala muito aqui sobre a importância do segmento multidisciplinar, com fono, fisioterapeuta ocupacional e todas as especialidades envolvidas no segmento da criança com síndrome de Down, né? Seja o pediatra geral, o cardiologista, pneumologista, o gastro, né? Enfim, todo mundo precisa sempre estar alinhado e conversar junto, né? Para o melhor segmento dessas crianças. Mas hoje eu queria ressaltar o papel dos fonoaudiólogos, né, no segmento das nossas crianças com síndrome de Down. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o que é a estimulação precoce, né, e o porquê que é tão importante. Então hoje eu queria falar um pouco mais sobre a fonoaudiologia no segmento da T21, tá? Bom, para falar primeiro, né, eu queria falar sobre o aleitamento. Para a gente falar da fono, a gente precisa lembrar da importância do aleitamento, né? Então, para todas as crianças, o aleitamento materno, o leite materno é o principal alimento. Na verdade, é o alimento, né, nos primeiros 6 meses e parte do alimento principal nos primeiros 2 anos de vida, se a mãe quiser continuar amamentando. E por que isso é tão importante, né? Os motivos são vários, vou falar rapidamente alguns aqui. Então, protege contra infecções, né? Tem o balanço nutricional mais adequado, né? Entre proteína, vitaminas, lipídios, carboidratos, né? Então, a absorção de todos esses nutrientes é da melhor maneira possível no aleitamento materno e fórmula nenhuma vai conseguir nunca reproduzir esse equilíbrio da mesma maneira que é o leite materno, né? As crianças em aleitamento materno, elas têm menor risco de obesidade, de excesso de peso no futuro, né? Lembrando que na trissomia do 21, onde esse risco já existe, o aleitamento materno agrega mais valor ainda, né? Uma proteção a mais contra a obesidade. Na T21, o que vai acontecer? A gente tem algumas dificuldades a mais em relação ao aleitamento materno. Lembrando que amamentar é difícil para todo mundo e é importante a gente saber dessas dificuldades a mais, porque muitas vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, nós como pediatras, e ter uma fono muito preparada para ajudar a gente e essa família nesse caminho, né? Então, o que acontece na T21? A gente tem a hipotonia, que é uma fraqueza muscular, que é bastante marcada na síndrome, né? Então, o fortalecimento dessa musculatura da boca, do pescoço, né, de todos os músculos envolvidos na deglutição é super importante para que o aleitamento aconteça, né? Quando o bebê mama, né, a sucção na mamadeira envolve muito menos grupos musculares do que a sucção no peito, né? A criança precisa ordenhar o peito e trabalhar muitos músculos a mais quando ela mama no peito do que quando ela mama na mamadeira. Com isso, com o aleitamento materno, a gente consegue fortalecer vários grupos musculares e trabalhar vários grupos musculares que vão ser utilizados para deglutição, né, na introdução alimentar, e vão ser utilizados também para apropriação da fala, né? Então, quando a gente pensa em trabalhar a fala, quando a gente pensa em estímulo da fala, a gente tem que já, desde o aleitamento materno, tá pensando nisso, tá? Além disso, todo esse trabalho da musculatura da cavidade oral acaba fortalecendo uma melhor dentição, uma melhor estruturação de toda a cavidade oral, dentição, gengiva, né? E lembrando que toda a parte oral tem uma conformação na síndrome de Down que favorece infecções respiratórias, né? Então, bebês que conseguem ser amamentados, pelo menos por algum período, conseguem ter esse trabalho que com os bicos artificiais a gente pode acabar predispondo, né, a conformações mais inadequadas, né, e que favoreçam infecções respiratórias, que favoreçam obstrução, otite, etc e tal, tá? Então é importante a gente lembrar de tudo isso. Além disso, outra coisa importante do aleitamento materno é o vínculo mãe-bebê, que vai se fortalecendo, né, quando a gente amamenta. E existe todo um trabalho de estimulação sensorial e auditiva quando a gente amamenta, né, porque a gente muda, né, de um peito para o outro,
A gente estimula o ouvido de um lado, de outro, né? Porque com a posição, um ouvido vai estar mais atento aos estímulos sonoros do ambiente. Quando a gente troca, o outro ouvido vai estar recebendo esse estímulo. Além de toda a mudança de posicionamento e toda a mudança sensorial que acaba acontecendo, tá? É importante a gente também lembrar que para mães que às vezes não vão conseguir amamentar, pelo menos num primeiro momento, né, por qualquer que seja o motivo, a gente precisa estimular a ordenha e a gente precisa estimular essa mudança de posicionamento também, tá certo? Então agora lembrando, falando um pouquinho da fono, né? O que a fono vai ajudar a gente nesse trabalho? Muitas das orientações não vão conseguir ser feitas durante o atendimento pediátrico, até porque a gente acaba vendo várias outras coisas também, e aí é importante a gente ter o profissional da fonoaudiologia que é capacitado para toda esse olhar, né? Então, o que esse olhar vai, em relação ao aleitamento, né, vai ser trazido com o fonoaudiólogo, né? O posicionamento da língua, o posicionamento da boca, como fechar a boca, né, e para fazer a ordenha mais adequada, como coordenar adequadamente sucção e deglutição, como que a família vai poder perceber se o bebê está acoplando bem no mamilo, no bico, né, se ele está fazendo a ordenha de maneira adequada, todo o posicionamento mãe-bebê para ser feito da melhor maneira, para que a mamada seja feita da melhor maneira, né? Além disso, o fonoaudiólogo vai perceber quando o bebê tem, de repente, uma força inadequada e fazer exercícios para que essa força seja trabalhada, né, e seja estabelecida, tá? Ele vai identificar quando que o bebê vai ter pouca força interna de pressão, né, na boca para ordenha. Então, às vezes, se o bebê pega de maneira débil, a sucção é inadequada, o bebê às vezes cansa, dorme, não mama adequadamente para ganhar peso, né, ou para saciar, para ser saciado e estimular a produção de leite dessa mãe. E se a gente não atuar precocemente, o caminho mais fácil é o desmame, né? Porque é difícil amamentar e com a hipotonia da síndrome de Down tem uma dificuldade a mais, tá certo? Além disso, né, muitas vezes existe escoamento de leite pelas laterais, né, ou uma incoordenação entre sucção e deglutição, e a fonoaudióloga, o fonoaudiólogo, né, vai atuar com exercícios, né, e com manobras adequadas para que a família enfim, né, consiga manejar melhor e estabelecer o aleitamento materno. Além disso, depois, durante todo esse trabalho do primeiro ano, né, caso a gente não consiga estabelecer o aleitamento materno, o fonoaudiólogo é super importante para indicar o bico mais adequado, né, então a mamadeira ou a colher dosadora, ou translactação, né? Ou seja, o melhor dispositivo para ser utilizado caso a mãe no começo não consiga amamentar direto, né? E para que a gente consiga gradualmente retirar esses dispositivos auxiliares quando o aleitamento materno não é exclusivo desde o começo, né? Então, para que a gente utilize o melhor dispositivo e retire esse dispositivo quando possível, também é essencial o trabalho do fonoaudiólogo, tá certo? Outro papel super importante depois, mais pra frente, né, o trabalho com canudo, por exemplo, né, trabalhando a sucção, tá? O uso ou não da chupeta, a chupeta é um assunto polêmico, né? Alguns profissionais acreditam que chupar o dedo, né, favorece essas posturas inadequadas, né, e o dedo, a criança acaba chupando o dedo muito mais frequente do que a chupeta, que muitas vezes o adulto consegue controlar, né, e o bico artificial, né, então a chupeta ou o dedo acaba favorecendo conformações
orofaciais inadequadas e muitas vezes indicar ou não uma chupeta pode ter benefícios ou malefícios. Então, essa indicação na T21, ela precisa ser acompanhada pelo pediatra e pelo fonoaudiólogo, né? Porque a chupeta pode tanto favorecer uma oclusão, por exemplo, da boca melhor, mas pode, se usado em excesso, né? Ou um dedo, enfim, usado em excesso de maneira inadequada, pode favorecer essa conformação inadequada orofacial que a gente já comentou, tá? É importante também o uso, né, muitas vezes de fitas para fechamento mais adequado da boca, postura mais adequada da língua, né? E todo o trabalho orofacial de movimentação e coordenação com temperatura, textura, né? Vários materiais nesses sentidos que quando a gente trabalha com a criança com T21, com esses materiais, isso favorece toda a propriocepção dessa musculatura e da parte oral. O que é a propriocepção? É a criança conseguir entender e perceber o posicionamento, né, de dente, de gengiva, de língua, de céu da boca, etc e tal, de deglutição, e isso vai ser super importante na introdução alimentar para que a criança consiga engolir, né, alimentos mais sólidos progressivamente e depois na construção da fala, né? Então percebam que como a hipotonia na criança com T21 ela acaba pode, né, atrapalhar toda a formação de tudo isso que a gente conversou até agora, o fonoaudiólogo é a pessoa que vai trabalhar em paralelo com essa família, com essa criança, para estabelecimento sólido, né, de toda essa musculatura e de todo esse trabalho, tá certo? Bastante informação, claro que eu tentei resumir, né, um trabalho super importante, né, mas para quem não sabe direito qual que é o trabalho, né, do fonoaudiólogo, uma pincelada aí para vocês entenderem melhor a importância, né, desde os primórdios aí, desde o primeiro mês de vida com a criança com T21, tá bom? Acho que é isso, um beijo, pessoal.